Filhos de Deus, chamados à santidade, almas santas, educados pelo Espírito da Verdade, contida naquela que é a mãe e mestra, a Santa Igreja Católica. Eu convido você a se colocar diante da face de nosso Senhor Jesus, da santa face de nosso Senhor Jesus Cristo. É-nos dado um caminho de contemplação, um caminho de meditação. Somos convidados a nos colocar diante da face do Senhor nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, com sua face desfigurada, não transfigurada neste momento, como alguns apóstolos puderam contemplar, como Pedro, João e Tiago viram a transfiguração do Senhor. Nós somos convidados agora a nos colocar diante da face do Senhor, mas de forma desfigurada, quando já não tinha mais aparência humana. Senhor, perdão. Ó Santa Face, nós vos chamamos, até quando vós nos ouvis, maravilhosamente, vós podeis nos ajudar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há uma graça em poder contemplar a face do Senhor, mesmo que seja a face desfigurada de Cristo. Há uma graça especial para aqueles que conseguem viver essa experiência. O bem-aventurado Alano de la Roche, quando consagrava, eis que ele ergue a hóstia consagrada e a face de Cristo aparece para Alano naquele momento e diz: Alano, por que volta a me crucificar tão depressa? E Alano de fato fica espantado com aquilo. Eu estou aqui tentando trazer para vocês então a cena de um milagre eucarístico. Alano fica espantado porque a face de Cristo aparece naquela hóstia consagrada e lhe diz: Alano, por que volta a me crucificar tão rápido? Já conheces os mistérios do meu rosário e de minha mãe, e por que não o prega? O Senhor está exortando Alano de la Roche, o bem-aventurado Alano, aquele que foi chamado esposo da Virgem Maria porque tanto a amava, aquele que sucedeu São Domingo de Gusmão na pregação do Rosário, sendo ele apóstolo do Rosário. Mas para que isso ocorresse, o Senhor o exortou no momento ápice do seu ministério, a consagração do pão em carne, do vinho em sangue de nosso Senhor Jesus. E foi-lhe dito isso. Por isso, há uma graça especial. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Santa Faustina Kowalska, chamada de secretária da misericórdia, em certo momento da sua vida também, em certo momento, diria que talvez um momento conflitante ou vacilante do seu chamado, aonde, desacreditada de algumas pessoas e talvez de si mesma, pensando que não fosse uma experiência mística e real com o nosso Senhor Jesus, ela cede a um passeio, a uma festa. E nisso tudo ao seu redor escurece. Ela não enxerga mais ninguém. Está tudo escuro. E ela só
está diante da pessoa de nosso Senhor Jesus chagada. Não com o corpo transfigurado, mas com o corpo desfigurado. E o Senhor a convida a ser o que ela é. Aquilo a qual Deus a criou para ser. Santa, secretária da misericórdia do Senhor. Há um chamado de Deus especial para a sua vida. Não tenha medo de contemplar o crucificado. Olharão para aquele que transpassaram, diz a palavra do Senhor. Nós somos chamados a olhar para a cruz, contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus. Ela não é sinal de maldição, ela não é sinal de derrota, ela não é sinal de loucura, mas sinal de salvação. Nós fomos salvos pelo Cristo, pelo nosso Deus crucificado. Passou pela paixão, pela crucifixão e pela morte. A nossa salvação está na cruz de Cristo. Não temos que ter medo, não temos que ter receio, mas pelo contrário, nós temos que ser atraídos. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, nós vamos ver em certo momento o povo que ofende a Deus. Nós vamos ver os castigos de Deus, aquelas serpentes que feriam e muitos morreram naquele momento. Mas Moisés vai até o Senhor, porque assim o povo suplica. Moisés vai até o Senhor e o Senhor pede para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. Todo aquele que fosse mordido pela serpente e olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. Uma prefiguração do que seria o fato com Cristo. Todos nós que somos picados, somos mordidos, nos deixamos ser seduzidos e mordidos pela serpente, envenenados por ela, nós temos que ir até Cristo. O convite é esse: ir até Cristo, deixar de ser seduzido por Cristo, atraído por Ele. Contemplando o Cristo crucificado. Ali está a nossa salvação, ali está a nossa redenção. Nós não temos que ter medo de seguir Jesus Cristo na cruz. É claro que a dor física mesmo, um beliscão, um trupicão, um corte, a dor, ela não nos é atraente. Ninguém quer sentir dor. Mas eu digo para você: Senhor, eu vou vigiar contigo. Isso mesmo. Eu vou fazer a vigília contigo, Senhor. Na angústia, mesmo na angústia, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estarei na vigília contigo. Mesmo contra a minha vontade, Senhor. Ali já começa. Porque os mesmos apóstolos que te viram transfigurado, eles puderam contemplar também quando o Senhor inicia a sua desfiguração. O medo, talvez o pavor, a dor do suor que se liquefaz em sangue e sai pelos vossos poros, Senhor. Senhor, eu vou estar ao teu lado, mesmo na flagelação, Senhor. Aonde a tua carne é arrancada do teu preciosíssimo corpo, aonde o teu sangue é jorrado, é expelido, é arrancado do teu preciosíssimo corpo, Senhor. Eu estarei ali, Jesus, te contemplando quando coroado de espinho, já não tem aparência humana, porque nesse momento Jesus já não tinha uma aparência humana, mas eu estarei ali contigo, Senhor. Fortalece a minha vontade. É isso que nós precisamos, fortalecer, que o Senhor fortaleça a nossa vontade. E mesmo quando que
num ato de, infelizmente, né, num impulso de repúdio. Eu vou lutar contra esse repúdio e eu vou me obrigar a estar próximo do Senhor. Simeão passou por isso. No primeiro impacto de visão que ele teve de Jesus, o que veio a ele? Repúdio. Um homem condenado. Eu não posso me misturar com ele. Um homem desfigurado. Perdoe-me a palavra, mas olhando aos olhos nu, uma monstruosidade. Dilacerado. Fedido. Não tinha como olhar para ele. Então o primeiro impacto foi repúdio. Mas ele foi obrigado. E nós também devemos nos obrigar agora a estar próximo do Senhor. Porque depois daquela experiência, esse homem não foi mais o mesmo. Ele participou da paixão de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele foi instrumento para aqueles que olharão para o transpassado. Ele foi instrumento. E por conta dessa paixão, dessa vivência, nós chegamos, de fato, aos que vai se moldando como pilar da Santa Igreja de Deus. Tudo aquilo que foi ensinado por ele, tudo aquilo que foi testemunhado por ele, agora nós somos convocados. Porque depois que do lado aberto de Cristo nasce a Igreja de Cristo, se consuma na paixão do Senhor, o Cordeiro e sua noiva, se consuma ali, nasce ali, e não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então ali, o céu e a terra se ligam novamente, há uma reconciliação. E nós veremos então os anjos de Deus subindo e descendo aos altos dos céus, por Cristo que se faz essa própria escada. Aquilo que foi desligado agora é religado novamente. Então surge a Santa Igreja, então surge pelos 12 apóstolos, surge então ali os 12 artigos do credo, não é mesmo? Sabe aqueles 3 capítulos ali de selos, podemos dizer assim, batismal, que nós somos batizados, né, em nome do Pai, aquela admirável criação realizada por Ele, em nome do Filho, naquela admirável, naquela de fato profunda redenção, e o Espírito Santo, que nos dá uma plena santificação. Está entendendo? Os 12 artigos do credo para nos auxiliar em toda a profissão da nossa fé. Os 3 capítulos dali do nosso selo batismal. Surge as 4 notas da igreja. Aquela que é una, porque é única, como um só Deus, uma só igreja. Querida por Deus, um só povo de Deus, como desejado por Ele. Una, santa, porque nasceu do Santo dos Santos. Católica e apostólica. As 4 notas da Santa Igreja. Ela que nos ensina algo que eu quero ler para vocês dentro da Sagrada Escritura. E aí, e agora sim, é enxergar esse Cristo no outro. É ter esse rosto de Cristo para o outro. Porém, eu quero trazer uma passagem bíblica para vocês. Na primeira epístola de São João,
lá no capítulo 20, para que você entenda, nós devemos amar o nosso próximo, com esse olhar para o rosto do Cristo, da santa face do Cristo. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é um mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Por isso o convite de contemplar a face de Cristo crucificado. Por isso lutar contra o repúdio. Talvez eu não queira enxergar o Cristo no meu irmão, mas eu me obrigo a enxergar nele. Eu preciso ter o olhar de Cristo. Eu preciso imitar as virtudes de Cristo. Então, não tem como eu amar a esse Deus a quem eu não o vejo com os olhos humanos neste momento, como os apóstolos viram, ali o contemplou, tocou. Eu não. Então, como que eu vou amá-lo? Como eu vou amar a esse Jesus que hoje eu não vejo, sem amar o meu irmão a quem eu vejo? É através desse irmão que eu vou amar, que eu vou me entregar a Jesus, que eu vou ter essas experiências profundas e até mesmo místicas. Nos meus momentos de oração, no meu momento de adoração. Como que eu vou chegar na capela do Santíssimo e adorar o Senhor Jesus a quem eu não estou vendo? Porque há um véu. Feliz aquele que crer sem ver, não é mesmo? Então eu serei de fato feliz, gozarei de uma felicidade eterna, se de fato eu for lá viver o céu naquela adoração. Mas por trás desse céu de vivência na adoração, prostrado diante do Senhor nosso Deus, no sacrário, se primeiramente eu estiver vivendo o amor, ou melhor, imitando as virtudes desse Senhor, desse Deus feito homem, servindo aos meus irmãos. Isso mesmo, servindo aos meus irmãos. Servindo através de uma doação de alimento, servindo através de cuidando das feridas, de consolando as famílias que perderam entes queridos, de exortando, de educando as crianças, os jovens, de dando bons conselhos a eles. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver isso em mim. E para isso eu tenho que conhecer aquela que me educa na lei de Cristo e da igreja. Daquela que fez um compromisso com vocês no altar, quando vocês também diante do Senhor Deus disseram, vou educar meus filhos na lei de Cristo e na lei da igreja. Amados, o que é a verdadeira religião? O que é verdadeiramente servir a Cristo? Contemplar Cristo, olhar na face de Cristo, tocar a Cristo. É aquela experiência que Paulo teve. Eu não convivi com o Senhor como os apóstolos, os outros apóstolos. Mas Cristo me chamou ao apostolado. E eu respondi, mesmo não tendo a mesma experiência que eles tiveram com Jesus de tocar na sua carne. Eu ouvi a sua voz. E eu vou responder com todo empenho e até mais, porque Paulo já era um servo, entre aspas, que tentava fazer tudo pela religião em nome do Deus que ele acreditava. Então todo aquele empenho, toda aquela, vamos colocar assim, disposição que ele tinha antes, ele aplica agora com todo o seu empenho e até mais, para imitar as virtudes de Cristo nosso Senhor. Tiago diz para nós, a epístola de São Tiago, o Senhor vem dizer para nós: se alguém, pois, julga que é religioso, não refreando a sua língua, mas seduzindo o seu coração,
a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se cada um puro da corrupção deste século. Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se cada um puro da corrupção deste século. É se preencher, é consumir conteúdos para a santidade, para despertar as virtudes e praticar da fé. Então, é defender o nascituro, é defender o idoso, é defender a família genuína, querida por Deus, instituição mais antiga, nascida sem mácula. Isso mesmo. Essa é a verdadeira religião. É verdadeiramente lutar, combater, ora et labora, ou seja, orar e trabalhar. É de fato o homem despertar nele as virtudes masculinas, as mulheres despertar nelas as virtudes femininas, homens imitarem as virtudes de Cristo através de São José, mulheres imitarem as virtudes de Cristo através da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Essa é a verdadeira religião. É dentro da sua profissão você ser um verdadeiro profissional, um profissional que se aplica ali como um cristão, com postura de cristão, não se vestindo de cristão, não um lobo em pele de ovelha, mas é se doando verdadeiramente no que você faz, aonde você está. É se aplicar verdadeiramente como homem de Deus, como mulher de Deus, como aquele que sabe o sentido da vida, amar, adorar e servir ao Senhor teu Deus. Aonde você está, na sua condição, no estado escolhido, na vocação recebida. É responder o chamado verdadeiramente, sem medo. Sem medo. O medo não pode nos parar. Repito, é claro que ninguém quer sentir dor. É claro que os mártires não queriam sentir dor. Mas eles não recuaram. Mesmo sabendo que passariam pela dor, eles não recuaram. Eles não voltaram atrás. Eles não olharam para trás. Eles sabiam que passar pelo martírio é passar pela dor, é passar pelo sofrimento. E não que eles gostassem do sofrimento, mas eles combateram o medo e o repúdio. E, de fato, a coragem, ela não é a ausência do medo. Mas é mesmo com medo você enfrentar, você seguir em frente. Você dar um sentido para o seu sofrimento. E para o sofrimento dos outros, você ser instrumento de fortaleza, de consolo. Ser rosto de Deus para ele. Esse é o chamado. Aqui é estar com os pés no chão. É dessa forma que se vai viver a verdadeira religião. E que se vai se afastar a hipocrisia de muitos que batem no peito e dizem: eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou coordenador disso, eu sou mestre disso, eu conheço tantas e tantas passagens, citações, livros, teologias, filosofias. Mas é praticar. É praticar. É praticar. Esse é o convite do Senhor. Jesus, nós nos apresentamos diante da vossa santa face. Face estampada no alto, no estandarte da cruz.
E eu peço ao Senhor neste momento que essa pregação ela venha mexer com a nossa alma. Que essa pregação, de fato, ela venha nos inspirar uma santidade, nos provocar a uma santidade, Senhor. Uma santidade vivida na nossa carne verdadeiramente, Senhor. Porque, entenda, o Senhor, Ele não fantasiou a sua paixão. Ele experimentou na dor a sua paixão. Isso foi amor, foi doação. Mães, se doem pelos seus filhos. Pais, se entreguem, se sacrifiquem pelas suas famílias. Não tenha medo da cruz. Ela nos atrai. E o cristão, ele vai ter que passar por isso. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A própria escada é Jesus Cristo na cruz. Santa face, nós vos chamamos. Até quando vós nos ouvis? Maravilhosamente, vós podeis nos ajudar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. A misericórdia do Senhor se faz na vida dos outros quando você prega a verdade. Quando a verdade incomoda verdadeiramente. Irmão, você está fazendo errado. Não é assim. Mas ensine com caridade. Mas ensine a verdade. Exorte. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.